E se houvesse uma fórmula, uma ciência exata mesmo para ficar rico? Não estou falando de um plano de negócios moderno, mas sim de um manual de mais de 100 anos, escrito por um cara chamado Wallace D. Wattles. Ele afirmava que o processo de adquirir riqueza segue leis tão precisas quanto as da matemática. Parece loucura, né? Mas vamos mergulhar nessa ideia. Então, é esse o livro. Publicado lá em 1910, a ciência de ficar rico acabou influenciando gerações de pensadores e empreendedores. O que a gente vai fazer aqui é destrinchar os princípios fundamentais que, segundo Wattles, se a pessoa seguir à risca, o resultado é, inevitavelmente, a riqueza. E essa é a grande questão que o livro promete responder. E o Wattles não fica em cima do muro, não. Para ele, a resposta é um sim bem grande. Ele diz que ficar rico não tem a ver com sorte, com talento ou com o lugar onde se nasceu. É simplesmente o resultado de fazer as coisas de um certo jeito. Para a gente entender essa tal ciência, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a ideia do direito de ser rico. Depois, por que isso seria uma ciência exata? Aí a gente entra no poder do pensamento, o que significa de fato agir de uma certa maneira e no final a gente fecha com a fórmula completa. O primeiro conceito talvez seja o mais surpreendente de todos. Para o Wattles, o desejo de ser rico não tem nada a ver com ganância. Ele define isso como um direito fundamental, quase uma necessidade para se viver uma vida completa e bem-sucedida de verdade. A lógica dele é a seguinte: nós vivemos para o corpo, para a mente e para a alma. E, para que qualquer uma dessas 3 áreas se desenvolva ao máximo, a gente precisa de recursos materiais. Pensa bem, não dá para ter uma mente super desenvolvida sem livros e tempo para estudar, né? Ou uma alma que se expressa plenamente sem a capacidade de amar e de doar, coisas que, segundo o autor, a pobreza acaba limitando. Essa citação aqui resume perfeitamente a ideia. Ser rico, na visão do Wattles, é simplesmente ter os recursos para se desenvolver por completo. E ele vai até mais longe, afirmando que se contentar com menos quando se é capaz de ter e aproveitar mais é pecaminoso. Uma afirmação bem forte, não acha? Agora vamos para o nosso segundo ponto, que é a tese central do livro. A ideia de que enriquecer é uma ciência previsível, assim como álgebra ou aritmética. Não é uma questão de sorte ou de acaso. E aqui está o conceito mais importante de todos, o certo modo. O Wattles defende que existe um método específico, uma maneira de pensar e de agir que, quando seguida direitinho, produz riqueza com certeza matemática, não importa quem esteja aplicando. E aqui que ele começa a derrubar alguns mitos. Não é o talento, porque a gente vê um monte de gente talentosa que continua pobre. Não é o ambiente, porque ricos e pobres vivem lado a lado na mesma cidade. E também não é a falta de capital, porque, segundo ele, o próprio método atrai o capital necessário. O único fator que decide tudo é seguir esse certo modo. Tá, mas o que é, afinal, a base desse certo modo? É aqui que a gente entra no terceiro pilar, o poder criativo do pensamento. E é agora que a coisa começa a ficar um pouco mais, digamos, metafísica. O Wattles fala sobre a existência de uma substância amorfa ou substância pensante, que está em todo o universo. Pense nela como uma energia inteligente, viva, que tem um desejo natural de criar. Para ele, tudo que a gente vê no universo é, na verdade, só a manifestação de um pensamento dessa substância. E aí vem o pulo do gato. Como nós também somos seres pensantes, a gente consegue imprimir os nossos pensamentos nessa substância universal para criar coisas no mundo material. Ou seja, o nosso pensamento tem o poder de dar forma à realidade. Esse é o primeiro passo de todo o processo. Mas não adianta só ficar pensando, claro. Então vamos para a quarta parte para ver como isso se transforma em ação. O pensamento precisa estar combinado com um tipo bem específico de atitude para gerar resultado. E aqui tem uma distinção que é vital. A mente competitiva enxerga a riqueza como algo limitado, tipo um bolo que já tem um tamanho fixo. Então ela tenta pegar um pedaço maior para si. Já a mente criativa entende que a fonte da riqueza é infinita. Ela não compete, ela cria. Ela foca em adicionar valor ao mundo, sabendo que, fazendo isso, a riqueza vai fluir na sua direção a partir daquela substância pensante. Então, como isso funciona na prática? Primeiro passo, ter uma visão muito clara e detalhada do que se quer. Segundo, segurar essa visão com uma fé inabalável e um propósito firme de que ela vai se realizar. Terceiro, e esse é fundamental, agir agora, no seu ambiente atual, sem ficar esperando as condições ideais. E por último, cada pequena ação do dia a dia precisa ser executada com perfeição, como se fosse um sucesso em si mesma.
Olha só que sinergia. O pensamento impressiona a substância criativa e começa a mover as coisas na nossa direção. Mas é a ação, no presente, que abre o caminho para a gente poder receber o que está vindo. Um simplesmente não funciona sem o outro. Bom, chegamos na nossa última parte. Vamos juntar tudo isso que a gente viu em uma fórmula bem clara e direta, que é a essência da ciência de ficar rico. A ciência, em poucas palavras, é essa: acreditar na fonte infinita, ter clareza total sobre o que se quer, agir com uma mente criativa e não competitiva, manter a visão com fé absoluta no resultado, agir agora com eficiência máxima e um ponto super importante: em cada negócio, em cada transação, a pessoa deve sempre dar ao outro mais valor de uso do que o valor em dinheiro que recebe. Isso cria um fluxo de prosperidade que beneficia todo mundo. E para fechar, essa citação. A ideia do Orwell, no fim das contas, não é sobre egoísmo, muito pelo contrário. Ao se tornar rico pelo método criativo, uma pessoa vira um farol, um exemplo que inspira outras e contribui para a prosperidade de todos. Então, a pergunta que fica é: se enriquecer é na verdade uma ciência para se tornar a melhor versão de si, que imagem mental valeria a pena começar a formar hoje mesmo?